CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. The Journal of American Medical Association publicou pesquisa relacionando a cirurgia bariátrica à maior expectativa de vida. O estudo levou 14 anos para ficar pronto. De 2.500 pacientes operados, 263 faleceram após a realização do procedimento. O número corresponde a 10,52%. De 7.462 pacientes obesos não operados, 1.277 morreram. O número corresponde a 17,11%. O estudo soma-se a dois outros de autoria da Universidade de São Paulo e da renomada revista científica britânica Lancet. A USP comprovou que a cirurgia bariátrica previne o surgimento de Alzheimer em mulheres. A Lancet, por sua vez, provou que o procedimento previne o surgimento de mais de 20 tipos de câncer. Para falar sobre o assunto, eu converso com o cirurgião geral Marcos Dantas, especialista em cirurgia bariátrica, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, além de integrante do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor Marcos, bom dia. Bom dia, Andréia. Prazer falar com você novamente. Doutor, todas essas pesquisas mostram que a cirurgia bariátrica salva vidas, né? Exatamente. Agora, a JAMA publicou, que é o Journal da American Medical Association, que é um jornal de alto fator de impacto, muito relevante na sociedade médica, trouxe mais uma informação acerca da prevenção da mortalidade produzida pela cirurgia bariátrica. Na realidade, eles pegaram dois grupos de pacientes semelhantes, né, pacientes obesos que foram submetidos à cirurgia e outros obesos que não passaram pela operação. E essas pessoas foram acompanhadas ao longo de um período bastante longo, de mais de 10 anos. Então, a gente sabe que as pessoas, à medida que o tempo passa, algumas pessoas vão falecendo de diversas causas. Então, se a gente pensar do ponto de vista lógico, racional, a gente entendendo que a cirurgia de obesidade faz com que as pessoas percam peso e controlem ou até mesmo algumas doenças entrem em remissão, como diabetes, hipertensão, problemas do colesterol, entre outras, é de se esperar que se essas pessoas deixam de ter essas doenças ou têm essas doenças melhor controladas, que elas possam viver mais e melhor. Então, na realidade, esse estudo ele só comprova alguma coisa que, do ponto de vista lógico, a gente já imaginava. É uma comprovação científica, é mais uma comprovação científica de que a cirurgia bariátrica, ou melhor, do que o controle de peso produzido pela cirurgia bariátrica, é benéfico, não só pela qualidade de vida, mas também pela quantidade de vida que ele economiza. Esses dois estudos também que foram feitos, tanto pela USP quanto pela Lancet, que mostra que a cirurgia bariátrica previne o surgimento de Alzheimer em mulheres e também previne o surgimento de mais de 20 tipos de câncer. Qual é a relação da obesidade com o câncer e com o Alzheimer em mulheres? Parece que há uma hipótese de que o excesso de peso poderia representar um estado inflamatório. Quer dizer, as pessoas obesas com quantidade elevada de gordura poderiam viver num regime de inflamação crônica. E que esta inflamação crônica poderia ser responsável pelo desenvolvimento de algumas doenças, por exemplo, pelo desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Então, esse trabalho do ano passado, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, avaliando o surgimento de determinados tipos de cânceres, comparando pessoas operadas de obesidade e pessoas não operadas, mostrou que a reversão da obesidade diminuiria, hipoteticamente, essa questão dessa inflamação crônica e, com isso, alguns tipos de cânceres seriam menos prevalentes nessa população. Então, essas populações, essa população operada teria um efeito protetor para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, isso são informações científicas que vão se somando dos benefícios do controle de peso, aquele em especial produzido pela cirurgia bariátrica,
na prevenção do aparecimento de algumas doenças, no tratamento de algumas doenças relacionadas à obesidade e agora, mais recentemente, no aumento da expectativa de vida dessas pessoas operadas. Existem 3 tipos de cirurgias bariátricas, né? Quais são elas e em que casos elas são indicadas? Na realidade, hoje, no Brasil, quem regula é Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde. Existe um rol de procedimentos que estão habilitados, que estão regulamentados, melhor dizendo, para o tratamento da cirurgia da obesidade, da cirurgia bariátrica. Hoje, no mundo todo, se a gente for focar no número de operações realizadas no mundo, cerca de 95% a 97% das operações são basicamente de 2 tipos. E aí, para simplificar o entendimento, talvez a gente possa falar numa operação que mexe exclusivamente no estômago, retira um pedaço do estômago, diminuindo o tamanho desse estômago, e uma outra operação, essa já mais tradicional, já mais antiga, com mais tempo de acompanhamento, que mexe no estômago e no intestino. Além de diminuir o tamanho do estômago, ela mexe também na passagem, no caminho que o alimento percorre dentro do intestino. Então, hoje, a imensa maioria das operações, não só no Brasil como no mundo todo, são de um desses 2 tipos. E nesses casos, a cirurgia normalmente é feita da forma minimamente invasiva ou é aquela cirurgia aberta? Hoje, na imensa maioria dos casos, as operações são feitas por uma técnica minimamente invasiva, que a gente chama de laparoscopia, onde são feitas pequenas incisões no abdômen, ao invés daquela incisão convencional, tradicional, daquela grande abertura do abdômen. Por essas pequenas incisões, você introduz os instrumentos no interior do abdômen e por ali você realiza a operação. Isso tem uma série de vantagens, né? Não só vantagens estéticas, mas vantagens do ponto de vista de recuperação, de menos dor, menor tempo de internação, retorno mais precoce às atividades. E, sem dúvida, se a gente fala dessa população obesa, você abrir o abdômen de uma pessoa muito obesa, você tem consequências, né, dessa abertura da cavidade abdominal, de um abdômen muito avantajado. Então, a laparoscopia, sem dúvida, traz vantagens importantes aí, essa técnica minimamente invasiva, traz vantagens importantes no ponto de vista de recuperação. A cirurgia bariátrica, doutor, ela é contraindicada em quais casos? Não existe assim uma contraindicação absoluta. Na realidade, a gente trabalha com as indicações mais do que com as contraindicações, né? Então, hoje as indicações, apesar dessa regulamentação já estar antiga, porque ela foi concebida em 1991 e a gente já tem bastante tempo, a ciência já avançou bastante e muitas propostas estão sendo feitas no sentido de atualizar essa regulamentação. Essa regulamentação para indicação da cirurgia leva em consideração uma medida que a gente chama de IMC, Índice de Massa Corporal. Para a gente calcular o IMC, basta a gente ter o peso da pessoa em quilogramas e a altura dela em metros. Então você pega o peso em quilogramas, vamos imaginar alguém com 100 quilos, e 1,50 m, divide por 1,5 ao quadrado e você chega ao IMC, por exemplo, nesse caso 44,44 quilogramas por metro quadrado. Então o IMC acima de 40 ou acima de 35 nas pessoas que estão desenvolvendo problemas de saúde relacionados à obesidade são essas as principais indicações de cirurgia. É claro que as pessoas já devem ter tentado perder peso clinicamente, terem sido submetidas a dietas, a tratamentos clínicos e terem falhado no sentido de perder peso clinicamente. Algumas recorrem ao balão intragástrico, né? Eu queria saber qual é a diferença desse procedimento em relação à cirurgia de estômago, de redução de estômago. O balão, na realidade, ele não é uma operação, ele é um procedimento endoscópico, ele é feito por endoscopia digestiva e ele é uma medida, vamos chamar de provisória. O balão hoje, você coloca o balão dentro do estômago e esse balão ele é enchido com um líquido azul, para se houver ruptura, alguma coisa, você identificar que isso aconteceu. E esse balão ocupa espaço no interior do estômago. Então, impede que a pessoa coma uma quantidade maior, porque o estômago está permanentemente cheio. Então, só que a duração desse tratamento, o balão tradicional, ele dura 6 meses. E depois de 6 meses, você precisa retirar o balão do estômago. E aí, se não houver uma completa modificação de hábito de vida, a pessoa volta a reganhar peso. Então,
hoje, talvez do ponto de vista científico, a melhor indicação de balão fosse para aquelas pessoas. Imagine uma pessoa muito, muito severamente obesa, em que a operação talvez fosse até muito arriscada e que ele precisasse de uma perda de peso pré-operatória para chegar na operação em melhores condições. Talvez esse fosse o candidato ideal do balão. Então ele coloca o balão, perde peso antes da cirurgia e chega numa cirurgia em melhores condições. Essa talvez seja aí a principal indicação do balão. A perda de peso após a cirurgia bariátrica chega a quanto? Qual percentual? Uma pessoa, por exemplo, com 1,80 m, de fazer uma conta, eu sei que aí tem um índice de massa corpórea, mas uma pessoa que pese 130 quilos, tem 1,80 m, é considerada acima do peso minimamente, né? Já considerada obesa. Exatamente. Então, vamos imaginar, a gente leva em consideração para a perda de peso o excesso de peso que a pessoa tem. Por quê? Se você pegar uma pessoa de 180 quilos e ela perder 20, essa perda talvez não seja tão significativa porque ela continua pesando 160. Mas se você pega alguém de 100 quilos e que perde 20 e passa a pesar 80, essa perda pode ser significativa. Então a gente leva em consideração o excesso de peso. Vamos ao seu exemplo. Imagina alguém de 1,80 m que deveria pesar em torno de 80 quilos, o peso ideal. Vamos imaginar que essa pessoa deveria ter em torno de 80 quilos e hoje ela tem 130. Então ela tem 50 quilos de excesso de peso. A cirurgia bariátrica produz em média, a perda de 80% do excesso de peso. Então alguém que tem 50 de excesso vai perder 80% disso, ou seja, 40 quilos, e vai pesar 90. Então isso seria uma média, se nós operássemos 100 pessoas iguais de 130 quilos com 1,80 m, em média, essas pessoas vão pesar após a operação 90 quilos. Nossa, bem considerável. Agora, uma vez terminada a cirurgia, começa toda a modificação de hábitos, né, inclusive alimentares. Essa perda de peso que o senhor se referiu aí como um dos efeitos colaterais da cirurgia, né, quer dizer, é um efeito positivo, ela se chega a quanto tempo depois da cirurgia e tratamento? Olha, normalmente a gente considera que a estabilidade do peso se dá em até 2 anos após a cirurgia. Tá? Então a pessoa opera, quanto mais próximo da cirurgia, quanto mais recente for a operação, mais rapidamente o peso está sendo perdido. À medida que o tempo passa, essa perda de peso vai diminuindo em quantidade, mas ela continua acontecendo por um período até de 1 ano e meio a 2 anos. Então a operação ela é muito eficiente em tirar a pessoa dessa condição de obesidade severa e trazer para uma condição mais próxima da normalidade ou até para a normalidade e dar condições a essa pessoa que modifique seus hábitos de vida, que passe a se alimentar de maneira adequada, ela agora já não tem mais tanto peso, ela consegue praticar uma atividade física porque a parte cardiopulmonar melhora, porque a sobrecarga nas articulações deixa de existir e ela consegue mudar o hábito de vida e aí a manutenção do peso dela neste novo patamar depende um pouco, é claro, do empenho de cada um no pós-operatório. E em quais casos, doutor, que é indicado após a cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica para remoção do excesso de pele e flacidez? Algumas pessoas, a obesidade é o excesso de peso decorrente do acúmulo de gordura. Então, se a gente hoje medir no pós-operatório a composição corporal, a gente tem medido no pré e no pós-operatório, através de um exame chamado bioimpedância, a composição corporal das pessoas. Quanto daquele organismo é gordura, quanto é músculo, quanto é água, quanto é massa livre de gordura. Então a obesidade é o acúmulo é o excesso de peso às custas do acúmulo de gordura. Então o emagrecimento intenso se dá basicamente pela perda de gordura. Então é natural que após um emagrecimento intenso, haja alguma sobra de pele, porque a pessoa não perde pele, ela perde a gordura que estava abaixo da pele. Entendeu? Então, é claro que isso é individual, depende de quanto de peso a pessoa perdeu, de como é que foi essa distribuição da perda, e é claro, uma coisa subjetiva de cada um, né? Tem gente que tem particularmente um desejo maior por uma questão estética, o outro um desejo menor. Mas realmente essa cirurgia plástica, quando acontece,
somente depois que o peso está estabilizado, que acontece em média 1 ano e meio a 2 após a operação. A partir de quantos anos a pessoa pode fazer essa cirurgia, doutor? Olha, pelas regulamentações, a princípio, existia uma idade mínima que era de 18 anos. A gente sabe que a obesidade infantil cresce muito e hoje a gente já considera, em alguns casos, entre 16 e 18 anos, em algumas situações especiais, a gente já considera a operação, inclusive nessa faixa etária, porque a gente já conhece hoje os efeitos danosos da obesidade, mesmo em pessoas tão jovens. Então, a idade mínima um dia foi 18, hoje a gente já considera entre 16 e 18 em algumas situações. Isso mostra também o aumento da obesidade, né? Uma epidemia já mesmo no Brasil. Há uma epidemia da obesidade e, inclusive, da obesidade infantil. É verdade que uma criança obesa tem mais risco de se tornar um adulto obeso também? Sim, sem dúvida. Quer dizer, a obesidade se desenvolve, né? A obesidade é uma doença multifatorial. É claro que ela tem um pouco um componente genético, né? Quem naquela não é uma família de pessoas obesas, você vê que a mãe era obesa, o filho é obeso, a irmã é obesa. Então existe uma característica genética, mas existe também uma característica comportamental do hábito de vida, do sedentarismo, da alimentação irregular. Então o aspecto geográfico, né, de lugares onde a pessoa é mais suscetível ao desenvolvimento da obesidade. Então, sem dúvida, a obesidade como doença multifatorial, se a gente pegar o fator comportamental, a gente vê que em famílias de pessoas obesas há uma tendência maior de que os filhos sejam obesos e que essa obesidade comece, muitas vezes, em idades aí bastante precoces. Em relação à diabetes tipo 2, a cirurgia, ela cura o diabetes tipo 2? Quer dizer, há casos em que o diabetes tipo 2 pode até desaparecer com a cirurgia bariátrica? Sim, hoje talvez o maior avanço hoje na cirurgia bariátrica, que a gente chama de cirurgia bariátrica metabólica, quer dizer, num determinado momento se começou a fazer cirurgia bariátrica para que as pessoas perdessem peso, as pessoas severamente obesas. E começou a se observar que essas pessoas tinham um controle muito eficiente de algumas doenças, entre elas o diabetes tipo 2. Quer dizer, o diabetes tipo 2 é uma doença crônica, progressiva e incurável. Aquele sujeito que é diabético vai tomar uma medicação, essa doença vai progredir, ele vai passar para um segundo remédio, lá no futuro vai passar para a insulina. E isso era um processo quase que irreversível. E hoje a gente observa que a cirurgia bariátrica consegue, em muitas situações, reverter esse processo. Quer dizer, o sujeito era diabético, usava drogas para controlar o diabetes, eventualmente insulina, ele opera e, é claro, há o fator perda de peso, mas há ainda outros fatores relacionados a hormônios produzidos no intestino, a ação desses hormônios sobre o pâncreas, que é onde se produz insulina, e a gente vê que cerca de 85% das pessoas diabéticas tipo 2, submetidas à cirurgia bariátrica, o diabetes desaparece, o diabetes entra em remissão. Em relação à preparação para a cirurgia, é comum pedir para o paciente perder peso, um pouco de peso antes da operação, torna a cirurgia mais segura ou não há nenhuma relação direta aí entre essa perda de peso antes do procedimento? Não, assim, é muito benéfico, quer dizer, quanto mais peso, de uma maneira geral, quanto mais peso, maior o risco, certo? E a perda de peso pré-operatória, ela tem vários benefícios. Ela tem o benefício cardiopulmonar, mas ela tem basicamente o benefício, quando você varia agudamente de peso, ganha muito peso ou perde muito peso num período muito curto, isso se reflete muito dentro da gordura abdominal, a gordura que está no interior do abdômen, que é a gordura do mal, né? E reflete também no tamanho do fígado. Então, uma pessoa que perde peso agudamente no pré-operatório, usufrui os benefícios dessa perda aguda da gordura abdominal. Sem dúvida, isso torna a cirurgia mais segura, mais fácil e, portanto, mais segura. Tá certo. Doutor Marcos Dantas, muito obrigada pela entrevista à CBN. Um bom dia. Bom dia, Andréia. Foi um prazer falar com você novamente.
Prazer foi nosso. Eu conversei com o cirurgião geral Marcos Dantas, que é especialista em cirurgia bariátrica, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge, também no Rio de Janeiro, além de integrante do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado.